Estamos ao vivo com mais um programa da revista Green Building. Hoje é dia 19 de maio, 2h15 da tarde. Meu nome é Andrea, eu vou apresentar o programa hoje no lugar do nosso apresentador Alan Banas. Ao meu lado eu tenho Marcos Casado, tudo bem, Marcos? Boa tarde, Andrea, tudo bem? Tudo bem. Antes da gente começar o programa, eu gostaria de apresentar a última edição da revista. A nova edição da revista já deve estar saindo na semana que vem, e em breve já estará em circulação. Essa é a capa da edição atual. Hoje nós vamos falar sobre automação e motorização para fechamento de fachada com o objetivo de proteção solar de ambientes e maior conforto ambiental, além da economia de energia. Certo, Casado? Certo. Acho que é um tema muito importante, né? Que dá para a gente trabalhar muito na questão dos prédios novos, assim como também nos prédios existentes, né? Então vai ser, acho que um programa bem interessante para a gente desmistificar um pouquinho essa questão das fachadas bioclimáticas. Com certeza. E para falar um pouquinho sobre isso aqui com a gente está Antônio Oliveira, gerente de projetos corporativos da Sonf Brasil. Tudo bem, Antônio? Seja bem-vindo. Tudo bem, André. Obrigado. É um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado pelo convite. Antônio, antes da gente começar o papo sobre fachadas bioclimáticas, eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco da sua carreira e da Sonf Brasil também, e da Sonf Internacional. Ok. Eu sou gerente da Sonf aqui no mercado corporativo, né? Então atendo tudo que relacionado à automação e motorização para empreendimentos comerciais e corporativos. A Sonf é uma empresa francesa, líder mundial em motorização e automação, né? Então a gente não trabalha, a Sonf hoje, inicialmente ela era uma empresa voltada para residência, para o mercado residencial, e com essa expertise de motorização e automação, ela foi também para o mercado corporativo. Hoje nós somos líderes mundial, tanto em motorização como automação. Para você ter uma ideia, nesses 40 e poucos anos de Sonf, já foram produzidos mais de 100 milhões de motores. Né? Hoje, nossas fábricas ao redor do mundo, temos fábrica na Tunísia, China, França, fabricam em torno de 7 milhões de motores por ano. Então, hoje nós somos líderes mundiais, né? Aqui no Brasil, a Sonf já está há um bom tempo, já está há 18 anos aqui no Brasil. Começou inicialmente muito voltado para o mercado residencial. Há alguns anos atrás, começou a focar também no mercado corporativo, sendo que o primeiro empreendimento de maior relevância para o mercado corporativo foi o Eldorado, né? O edifício Eldorado. Foi o primeiro LEED Platinum da América do Sul, Brasil, América do Sul, né? Então a gente pôde ajudar o empreendimento a conseguir essa classificação, né? E desde lá já temos em torno de 7 a 8 empreendimentos com esse tipo de sistema que a gente vai estar falando hoje com mais detalhes. Com relação ao mercado, hoje o residencial ainda é maior do que o comercial? Sim, hoje para a Sonf o mercado residencial ainda é maior do que o comercial. Tá. O comercial representa em torno de uns 20% aí em torno de vendas para a Sonf. Mas a gente teve o nosso CEO mundial teve aqui no Brasil mês passado, porque a Sonf comprou 3 empresas aqui no Brasil, né, seguindo já também uma estratégia que ela tem na França de trabalhar com home automation. Isso inclui automação de portões, inclui também toda essa parte de você controlar por tablet, etc. Então a gente comprou 3 empresas aqui no Brasil, uma é a Neo Control em Belo Horizonte, outra a Garen, e tem a empresa da CFTV também no sul de Minas. Então esse ecossistema de produtos inicialmente voltados para residencial, mas ela também está com a estratégia de aumentar a participação no mercado corporativo também. Né? Em função disso, até foi minha contratação no ano passado. Assim, o meu know-how é de desenvolvimento de mercado, né? Então minha função não é venda direta, a gente não vende diretamente, né? Mas assim, desenvolver mercado, incutir cultura, participar de workshops, participar desse tipo de... Né? Para trazer esse tipo de informação para o mercado, né? Você sabe dizer quando surgiu a automação, a motorização com o intuito da economia de energia, pelo conforto ambiental? Então, assim, o início, na verdade, foi mais voltado para o conforto, né? Que essa questão de eficiência energética não era um assunto ainda em pauta há 20, 30 anos atrás.
Então, assim, a Sonf veio desenvolvendo os equipamentos e a tecnologia voltado para o conforto do ocupante, como é uma preocupação nossa ainda hoje, né? Pensar na questão da automação dos primeiros prédios, a gente está falando de coisa de 15 anos atrás, a Sonf começou a trabalhar com automação para prédios comerciais, né? Então, com sistema mais simples, com programação diária, até hoje que a gente tem softwares bem mais complexos, que trabalham com carta solar, então você consegue saber em que ponto o sol está naquele determinado momento em relação à fachada, é bem mais sofisticado, né? São outros... Sensores de ambiente. Sensores de ambiente, etc., que a gente vai estar mostrando até nos filmes aí que vai estar apresentando mais adiante. Na hora de considerar um projeto, além desses aspectos que você estava citando, quais outros aspectos são importantes na hora de considerar um projeto? Então, assim, uma coisa que faz parte do meu trabalho hoje é levar para os arquitetos, para os projetistas, seja automação, projetista de fachada, a importância de se pensar a proteção solar logo no início do projeto, né? Então, a gente está, e para isso a gente está levando informações para eles, né? Para não pensar a proteção solar como um mero um produto digamos, de interior, né? De decoração, né? Que hoje vão ocupar o ambiente, mas o que a gente vai colocar lá? Qual a cor que a gente vai colocar lá? Não, pensar a proteção solar junto com o vidro, junto com o tipo de fachada, porque hoje, com as simulações, né? O casado aqui sabe muito bem o que eu estou falando, você consegue mostrar que você combinando vidro, tipos de vidro com tipos de proteção solar, você consegue uma proteção, um ganho energético superior, inclusive, não só ganho energético, mas também conforto visual também para os ocupantes, né? Então, o que está levando para o mercado é pensar na proteção solar logo no início do projeto, como sendo um sistema que faz parte da fachada, né? Aí quando a gente fala até da questão das certificações, né, você pensando isso desde a fase de projeto, isso vai possibilitar você ter uma eficiência maior e uma pontuação maior. Né? A gente tem um case até meio interessante que a gente fez com a Sonf também lá na Santec, que é o prédio Cidade Jardim Corporate, aqui em São Paulo, né, que ele tinha uma especificação de um vidro. A partir do momento que a gente entrou com um sistema de uma fachada bem mais com uma proteção, a gente conseguiu mudar a especificação do vidro para um vidro um pouco mais comum, né, tendo ganhos financeiros, tanto na compra, na aquisição do vidro, como também durante a operação toda do edifício. Né? Então, essa combinação e essa estratégia de você entrar o quanto antes, que é o melhor. Mas né? isso ainda não é praticado? Está começando a ser mais praticado, né? Então, assim, graças às consultorias aí, do mercado, né, elas estão levando isso para os incorporadores, porque quando entra na questão financeira, isso tem que ser levado em conta na hora que vai fazer o cálculo total do investimento, etc. O elemento proteção solar tem que ser pensado também, né? Então, inicialmente, junto com os incorporadores, com a ajuda das empresas de consultoria, né, que através de modelos matemáticos, simulações, conseguem provar efetivamente o ganho que vai ter, né? E depois também, junto com os arquitetos, junto com os projetistas de ar-condicionado, porque eles também fazem uma série de simulações. Então, a gente está atuando de várias maneiras, que a gente chama de vários stakeholders que tem a ver com esse ambiente, né? E até aqueles ganhos intangíveis, né? A gente estava até conversando um pouquinho antes, que são os ganhos de produtividade mesmo, né? Das pessoas por estarem em ambientes muito mais confortáveis. Então, hoje existem pesquisas que mostram que há um ganho de 13% a 16% quando você tem um controle mais adequado da iluminação natural, por exemplo. Né? Sabendo aproveitar ela na hora que você pode aproveitar, sem estar ganhando carga térmica. Então, você tem um ganho de produtividade que é importante para quem depois vai operar, vai ocupar esses edifícios. As pessoas necessitam de ter luz natural, né? Isso está comprovado cientificamente que com acesso tanto a você conseguir enxergar para fora e você ter o acesso da luz natural traz aumento de produtividade, não só no escritório, a gente tem pesquisa aqui também, a gente atua também em empreendimentos educacionais, por exemplo. Existem pesquisas feitas na Califórnia que mostraram com a simples possibilidade de trazer luz solar para dentro do ambiente e você está trabalhando a iluminação de uma maneira adequada, trouxe aumento de produtividade dos alunos também. Eles conseguiram mostrar que os alunos tiram notas melhores, né? Então, assim, a gente não tem nenhum tipo de pesquisa disso aqui no Brasil, mas lá fora isso já está sendo pesquisado há um bom tempo. Então, são esses ganhos intangíveis que, para quem vai ocupar um prédio, por exemplo, uma Petrobras
vai alugar um prédio de uma Petros, por exemplo, ela sabe que se ela colocar esse sistema, os funcionários dela vão estar se sentindo melhor. Às vezes você está num ambiente, você não sabe, você não está se sentindo bem, você, no final do dia você está com um pouco de dor de cabeça, ou você sente que não rendeu o dia, você não sabe saber exatamente dizer o que foi. Mas tenho certeza, ou é uma questão de excesso de luminosidade ou falta de luminosidade, ou questão de temperatura, qualidade do ar, né? Então esses ganhos de produtividade de quem está o dia inteiro trabalhando num ambiente desse ou estudando, isso tem que ser levado em conta. E no futuro eu tenho certeza que as empresas vão começar a levar em conta também, né? Porque a despesa hoje em mão de obra de uma empresa, principalmente empresas de serviço, onde de uso intensivo de mão de obra, né? Se você pensar por esse aspecto, você tem uma economia muito grande usando esse tipo de sistema. Os números mostram que hoje, praticamente, se você pegar um prédio hoje em operação, 85% do gasto mensal do edifício é com pagamento de salário e benefício das pessoas que trabalham nesse prédio. Então, quando a gente consegue ganho de 2%, 3%, você está falando de uma economia de 3%, mais ou menos. Né? Então, isso começa a ser representativo para as empresas que fazem essa conta no final do mês. Né? Até por isso que o mercado corporativo ele vem puxando bastante aí essa questão dos green buildings, dos prédios verdes, porque ela está buscando também esse ganho de produtividade. Né? E acho que isso faz toda a diferença. Até eu costumo dizer bastante para meus alunos, é fácil a gente perceber o quanto isso faz bem. Né? Basta a gente parar em frente a uma janela e ficar durante 1 minuto, 2 minutos olhando para a parede. Aí você vira e olha para a janela, você vai ver que automaticamente você sente um descanso da retina. Isso causa conforto, isso causa bem-estar. Né, para as pessoas. Então nem para nem números, é só a gente parar e fazer esse teste. Pode ser feito até em casa, né? Exatamente. A gente brinca, né? Porque para que ter vidro nos prédios, né? Então, porque se não fosse necessário, você pode murar tudo, colocar tudo parede, você tem uma eficiência energética excelente, mas as pessoas vão estar lá dentro, não vão estar bem, não se sentindo bem e produzindo bem, né? Então, essa questão de você ter acesso ao exterior, ter a iluminação natural vindo, é fundamental, né? Até para questões hormonais, tem uma série de questões aí científicas que comprovam isso, né? E quando existem outros estilos de fachada, por exemplo, os brises, também são colocados os... Sim, aqui no Brasil, assim, para prédios comerciais, tem uma questão mais da arquitetura vigente no momento, né? Quando a gente fala prédios comerciais, principalmente em São Paulo, Rio de Janeiro, nas grandes capitais, em função do custo do metro quadrado, a tendência são prédios altos, né? Então, prédios altos, a utilização de elementos de proteção solar externa não são muito comuns aqui no Brasil. Lá, assim, por exemplo, na Europa, a Sonf trabalha muito com proteção solar externa, brises, mas normalmente são prédios mais baixos, 2 ou 3 andares, né? Então, aqui no Brasil, a gente tem trabalhado mais com proteção solar interna, tá? Por dentro da fachada. Mas tem até um caso nosso aí que bastante bacana, do prédio lá da Petrobras, lá de Vitória, que foi colocado uma proteção solar externa. Então, uma tela externa, também trabalha em função da luminosidade, da posição do sol, e ela se move também de forma automática. E lá é um caso interessante, tem muito vento também, então temos sensores de vento também que fazem com que essa proteção externa possa ser também levantada em caso de excesso de vento, etc., para não danificá-la, né? Isso é um outro fator interessante também. Então, assim, mas não é muito comum, assim, a automação de elementos externos, que na verdade é o ideal, né? O que protege mais, etc., né? O ideal seria realmente ter mais elementos externos, mas hoje na arquitetura vigente, nas condições vigentes do mercado, a gente tem trabalhado mais com elementos de proteção interna. Sim. A Sonf não produz, é só deixar claro para quem não conhece a Sonf fabrica motorização, que essa nossa motorização a gente vende para os diversos fabricantes de montadores de persianas ou de brises, né? E nós vendemos também a automação, né? Então, assim, nós não fabricamos o elemento de proteção solar, nós não fabricamos, são nossos clientes que, na verdade, utilizam nossos equipamentos. Tá. E no começo do programa eu citei o termo fachadas bioclimáticas. Sim. Eu gostaria que se você pudesse explicar um pouquinho o que é esse conceito e qual a relação dele com a Sonf, os produtos da Sonf. Tá. Na verdade, esse termo não é um termo que foi desenvolvido pela Sonf, é um termo desenvolvido por alguns pesquisadores, né? O fachada bioclimática é como você pensar num organismo vivo, né? Você tem ela reage em função do que está acontecendo no seu exterior ou também do seu interior. Então, assim, um exemplo, a gente tem, a nossa automação permite automatizar janelas, por exemplo.
Então, nós temos um caso aqui que é o White Tower, lá em Alphaville, que existe a possibilidade, em função da temperatura externa, à noite, por exemplo, a temperatura externa cai, as janelas se abrem, então entra um ar fresco e renova o ar também, então, e logo durante o dia fecha-se a janela, então quando vai começar o ar-condicionado a trabalhar, já começa a trabalhar numa temperatura mais baixa. Então, assim, está trabalhando agora para alguns prédios novos que vão surgir em São Paulo daqui a no máximo 2 anos, uma coisa um pouco mais sofisticada. Essas janelas vão abrir e fechar durante o dia. Ele vai estar constantemente monitorando temperatura externa, qualidade do ar interno, temperatura interna, e a fachada vai estar se movendo, as janelas vão estar se movendo em função desses dados, vão estar constantemente sendo analisados. Então, assim, a fachada bioclimática é como se fosse uma pele, uma membrana que permite essa troca, né, que não deixa entrar calor, no caso em países mais frios, no inverno, até o contrário, não deixa o calor sair, né, no caso de países tropicais como o nosso, ou subtropicais, a questão mais não deixar o calor entrar, né? Então ela se comporta de maneira automática em função de todas as variações. Isso que é uma fachada bioclimática, sempre preservando a qualidade do ocupante, né? A eficiência energética vem a reboque, né? Porque você vai estar protegendo, então a fachada no momento precisa ser protegida, mas assim, a questão principal é trazer conforto para quem está ocupando o empreendimento, o local, né? Antônio, você trouxe um vídeo para a gente que acho que mostra um pouquinho, né? Seria legal a gente mostrar agora. Exatamente. Se pudesse colocar a animação, a equipe, por favor. Né? Porque não fica aquela janela, uma aberta, outra fechada. Isso que os arquitetos gostam bastante, porque a fachada, quando ela é automatizada, ela toda se move de maneira simétrica, né? Então, aquela fachada vai estar se movendo tanto para cima quanto para baixo. E hoje, na verdade, assim, ela não se move só para cima ou para baixo, né? Ela, em função da posição do sol, ela vai se posicionando. E a fachada, como um todo, vai se posicionando, se colocando na mesma posição, né? Então, esteticamente, cria também, dá mais valor à concepção estética que o arquiteto teve inicialmente no projeto, né? Às vezes você pega um projeto super bonito que você falou, parece que tem dente quebrado ali, né? Parece que tem aberto, fechado, né? Com a automação, ela fica toda simétrica, né? Fica muito bonito. No vídeo a gente vê muitas cortinas, né? Existem outros elementos, toldos, que podem ser automatizados também? Sim. Para uso residencial, na verdade, a SONF, a criação da SONF iniciou-se por causa dos toldos. Lá na Europa é muito comum você ter toldo em casa, né? Então, criou-se a primeira motorização, foi para a utilização em toldos. E também o início da automação foi para toldos também. Hoje a gente tem sistemas, né, que foram criados na época, com sensores de vento, sensores de sol, que faziam com que o toldo pudesse ser aberto ou fechado em função da quantidade de sol ou a quantidade de vento, né? O toldo, assim, é importante a questão do vento ele ser recolhido automaticamente, que pode ser danificado, né? Qualquer ventania pode danificar o toldo com facilidade, né? Que ele tem uma metragem muito grande, né?
Então, assim, para uso residencial, a gente tem bastante usado a automação para todos, né? Com relação ao potencial disso para prédios existentes, acho que também é bem grande essa possibilidade, né? Então, eu estava até vendo um vídeo agora com você aqui, falando da quantidade de janelas hoje, que poderiam ser... Hoje, somente 4%, tem um estudo que mostra somente 4% das janelas dos edifícios comerciais ao redor do mundo são automatizados. Uhum. Então tem um grande potencial de automação, aqui no Brasil inclusive também, né? Então a gente tem trabalhado esse mercado de retrofit, sim, através de levar para os facilities, né? Uhum. Quando forem pensar no retrofit dos empreendimentos, pensar também na automação de fachada. Por isso traz um valor, não só, não tem a questão do conforto, tem a questão da eficiência energética, mas traz um valor comercial para o empreendimento também. Tem vários empreendimentos hoje buscando retrofit, porque tem empreendimentos novos com metro quadrado mais valorizado. E esses empreendimentos mais antigos querem trazer também valorizar o metro quadrado, né, construído, né? Então a gente tem feito um trabalho grande com os facilities de mostrar que a automação da fachada traz todos esses benefícios, inclusive é um elemento de marketing a mais, um elemento comercial para valorizar o empreendimento, né? Nós estamos trazendo para o Brasil agora, mais para frente, até o final do ano, um sistema wireless, que com maior facilidade você consegue instalar já em empreendimentos prontos, né? Que você precisa passar menos cabeamento, etc. Então, com maior facilidade a gente consegue instalar a automação, né? A gente vê todos esses benefícios para os ocupantes, para o empreendimento, para o meio ambiente, mas tem uma coisa que preocupa muito também os proprietários, que é o custo, né? Sim. O que tem dentro do custo? Não sei se você pode dizer quanto. Sim, sim. Essa questão do custo faz parte do meu trabalho de desmistificar a questão do custo, né? Que fala automação, as pessoas já ficam assustadas. Não, é muito caro, não, isso eu não vou ter bolso, não vai se pagar, né? Então faz parte do meu trabalho mostrar tanto para o incorporador no início, quando está se pensando no conceito do edifício, que o valor da automação é um valor marginal, assim, porque quando falo marginal, por quê? De qualquer maneira, tanto o ocupante ou quem está incorporando vai ter que colocar uma proteção solar. Isso aí, ninguém vive sem persiana, qualquer coisa tem que ser colocado, mesmo com o melhor vidro que você tenha especificado, você vai precisar de uma proteção solar para sombrear. Então, esse custo já vai existir tanto para o ocupante, ou se no caso o incorporador quiser já vender o prédio já com um elemento de proteção solar, né, esse custo já é um custo que já existe. O que a gente mostra é o custo marginal, o adicional para a automação. E a gente mostra que não é um custo alto, que isso pode se pagar entre 3 a 5 anos, ou até menos, no caso, o exemplo que o Casado falou, quando se pensa, e por isso que é bacana começar logo no início do projeto, quando se pensa em questão de vidros, você trabalhando com vidros de menor performance, você se paga na verdade, se paga totalmente, N vezes, a utilização da automação, né? A gente teve um caso aí que o incorporador conseguiu economizar em torno de R$1,5 milhão, economizar, efetivamente R$1,5 milhão com a utilização do sistema. Então, assim, isso a gente consegue provar, a gente consegue mostrar para o incorporador, né? E para quem for ocupante, que queira tomar uma decisão, como foi o caso da Nextel, colocou nos 7 andares dela lá no empreendimento junto ao Morumbi, agora que me escapou o nome, no Rocha Verá, né? E ela investiu, né, para trazer mais conforto para os ocupantes, etc. E ela também visualizou a redução do consumo energético também. Então, tem esses dois viés. Pode ser no início do projeto, que a gente está trabalhando mais forte, ou já depois de ocupado, né? O legal no início do projeto é que você acaba diluindo, né? Parte do valor fica com o incorporador e parte do valor fica para o usuário final. Né? E aí não só na questão também de proteção solar, mas na questão mesmo de estética, de segurança, né? Privacidade. Né? Ninguém vai trabalhar com vidro lá sem qualquer tipo de proteção, até por questão de privacidade e tal. Então é o que o Antônio falou, o custo da persiana em si, ele vai estar.
O que está faltando justamente é essa questão da automação para poder trazer o melhor ganho possível, né, do sistema como um todo. E quando a gente mostra esse valor para o incorporador, é um valor muito baixo, mas é muito baixo. Estou falando de 0,0x% de um valor total de empreendimento. Não é um valor alto. E numa locação, é que o Antônio falou, você pode locar um prédio já com essa disponibilidade, você ganha um valor agregado no seu empreendimento, né? Porque se o cliente quiser ir lá automatizar, ele já tem toda a infraestrutura pronta, é só mesmo fazer a instalação dos motores. E a questão de ganho energético, eficiência energética, você tem alguns dados para apresentar? Então, o que a gente faz normalmente, assim, como a gente é parte interessada, assim, a Sonf normalmente, a gente tem, se vocês entrarem na internet, tem um site chamado Sonf Philips, né, que a gente tem uma parceria mundial com a Philips, onde a gente desenvolveu uma calculadora de eficiência energética, né? Então a gente usa essa calculadora para mostrar que existe, sim, efetivamente existe ganhos energéticos, mas quando é para mostrar efetivamente quanto é que poderia ganhar num determinado empreendimento, na verdade, a Sonf como parte interessada, ela não é ela que contrata uma simulação. Na verdade, a gente tem que fazer com que o nosso cliente, se ele quer efetivamente saber qual vai ser o payback exato, etc., os ganhos exatos, o nosso cliente contrata as consultorias de sustentabilidade, elas fazem a simulação e apresentam para o cliente, né? Porque senão pode haver conflito de interesse, eu estar contratando, a Sonf está contratando uma simulação e está apresentando para o cliente, né? Então a gente tem, sim, elementos que a gente consegue fazer um estudo prévio, mostrando, olha, é viável, funciona, tem ganho, mas se você quiser fazer para um determinado empreendimento, quanto é que... Porque varia muito a questão de arquitetura, tipo de fachada, são N parâmetros que influem num ganho maior ou menor do sistema, né? Então, isso precisa ser feito numa simulação para mostrar para quem de direito queira... A gente tem assim, várias simulações que mostram o quanto que a gente consegue ganhar hoje nos prédios. Por exemplo, quando a gente fala em certificação LEED, o pré-requisito já obriga que você seja 10% mais eficiente do que a norma ASHRAE, que é o padrão. Né? Mas a gente tem prédios no Brasil que estão chegando a 40%, a 35%, né? Não só com a questão da fachada, da persiana, mas com todas as estratégias de iluminação natural, de fachadas bioclimáticas, de ar-condicionado, de elevadores. Né? Então, a somatória de tudo isso é que vem trazendo cada vez um desempenho ainda maior para as edificações. Né? Se a gente for pensar pontualmente só a fachada, eu acreditaria em torno de 3%, 4%, 5%, dependendo muito do tipo de fachada que a gente tem na edificação, mas é representativo. Né? Isso é um ponto agora bacana, porque até a gente trouxe um vídeo, né, aquele segundo vídeo, onde a gente consegue, assim, a Sonf tem atuado não só na fachada, né? Assim, para você trazer o máximo conforto, máxima eficiência, você tem que atuar junto com os outros sistemas que compõem aí o prédio, né? Seja a iluminação artificial e o ar-condicionado. Então, hoje a nossa proposta, a gente está indo para o mercado mostrando que o nosso sistema ele se integra com facilidade de iluminação. Então, quanto maior iluminação natural você trouxer, você consegue reduzir a iluminação artificial. E também, através de você estar integrado com ar-condicionado, você consegue montar cenários onde, se não tem ninguém no ambiente, não precisa ser um ambiente fechado, pode ser zonas dentro de um open space, por exemplo, você consegue, se os sensores de presença identificarem que não tem ninguém presente, você consegue mandar abaixar a persiana, reduzir o ar-condicionado, reduzir a iluminação. E aí você passa de 5%, que seria só de 3% a 5% com a questão da proteção automatizada, você pode chegar até 25% a 30% de economia. Porque o ar-condicionado é um fator, né? É o principal fator hoje de consumo num prédio, né? Você reduz consideravelmente o ar-condicionado, reduz a iluminação, que é o segundo fator, né? Ao mesmo tempo que você está bloqueando, né, a entrada de carga térmica. Então, esse segundo filme aí que a gente trouxe vai mostrar a interação da fachada com iluminação e com o ar-condicionado também. Tudo que você pensar ali, você vai ver a iluminação dimerizando, você pode pensar também o ar-condicionado também se reduzindo também naquelas determinados locais onde não tem pessoas, etc. Então, vou pedir para a equipe colocar o segundo vídeo para a gente... A Sonf contribui para o máximo conforto ambiental e proporciona economia de energia do ar-condicionado e da iluminação artificial, criando ambientes mais produtivos e sustentáveis. 8h20.
Com a chegada dos ocupantes, as persianas se posicionam automaticamente para evitar o ofuscamento da visão e proporcionam a dimerização das luminárias próximas à fachada. 9h30. Na ausência dos ocupantes, que estão em uma reunião, as luminárias são desligadas e as persianas se fecham totalmente, bloqueando a radiação solar. 10h15. Ao término da reunião, a presença dos ocupantes faz com que o ambiente retorne à condição anterior. 12h. Com a saída dos funcionários para o almoço, as persianas são reposicionadas e as luminárias voltam a ser desligadas para economizar energia. 12h40. Quando as pessoas retornam do almoço, as persianas abrem-se lentamente para melhor aproveitamento da luz natural, sem ofuscamento e calor excessivo. 15h15. À tarde, uma parte da equipe sai para uma reunião. Seu ambiente entra em modo de economia de energia automaticamente. A outra parte da equipe permanece com a mesma configuração de ambiente. 16h15. Ao retorno da equipe, as persianas se ajustam automaticamente à posição das demais. 17h40. Com a saída dos ocupantes, as persianas se abrem totalmente e as luminárias se desligam até o dia seguinte. O ar-condicionado, que é a CCN Automação, que faz toda essa integração, tudo isso funcionar dessa maneira, né? Hoje a gente está com um caso bastante interessante, que é o prédio da Qualicorp, ali na 9 de julho, tem toda isso que foi mostrado nesse vídeo, né? Está sendo agora, nesse momento ele está sendo ocupado pela Qualicorp e para a gente é um case bacana, foi o primeiro case que a gente conseguiu integrar persiana, iluminação e ar-condicionado, né? Durante o vídeo me surgiu uma dúvida, que Sim. você falou que o vídeo mostra um local frio. Aqui a questão de proteção solar é muito maior. E em outras situações climáticas, como é o funcionamento do produto? Então, ali, por exemplo, ali no caso aí é um local frio. Você pode ver que de manhã está programado para deixar a persiana levantada para entrar a luz do sol, para aquecer o ambiente. O ar-condicionado, na verdade, ali não é para refrigerar, o ar-condicionado é para aquecer. Você pega lá, sei lá, Nova York, no inverno, 5 graus positivos. Então ele está deixando o sol entrar dentro do ambiente, para aquecer o ambiente, para quando começar a funcionar o ar-condicionado, ele já esteja numa temperatura acima, né? Para também sim economizar energia. Então sempre tem esse viés de economizar energia. Claro que a persiana, o ideal em termos de eficiência energética é você deixar a persiana totalmente aberta para deixar entrar o calor, mas aí quando entram as pessoas, o principal fator é conforto, né? Então as persianas baixam para deixar o nível de luminosidade adequado, etc., né? E de carga térmica junto às pessoas também mais adequado, né? Antônio, eu acho que para a gente entender um pouquinho melhor como realmente funciona o sistema, a gente tem algumas fotos, se a equipe puder colocar. Você pode explicar para a gente? Sim, aí a gente consegue ver aquilo que eu estava explicando. O sistema ele tem uma carta solar dentro dele, o software. Então você diz para o software qual a posição de cada fachada do empreendimento, né? Aqui eu estou colocando exemplo que o empreendimento tem uma fachada totalmente leste e uma fachada oeste, né? Então de manhã, às 8 horas da manhã, o que acontece com a primeira foto ali da esquerda, na verdade? A persiana está totalmente abaixada, às 8 horas da manhã, porque o sol está muito baixo, está entrando diretamente, está ofuscando, então fica abaixada. Quando chega às 10 horas, a persiana se levanta lentamente e se posiciona numa posição intermediária, por exemplo. Isso também é tudo programável, quantas posições você quer que a persiana fique, etc., né? Ou um brise, né? Pode pensar em persiana, pode pensar brise externo também. Então, quando chegar às 10 horas, já pode estar numa posição intermediária, porque o sol já está mais alto e a insolação não está entrando de forma horizontal no ambiente, ela já está entrando mais de uma forma inclinada, né? Tudo isso o software leva em consideração, você parametriza, fala quanto de iluminação, quanto de luz ou de insolação quero que entre dentro do ambiente. Então, isso faz com que a persiana se movimente em função disso, né? Ao meio-dia, o sol está a pino, então a persiana pode estar praticamente totalmente aberta, tanto de um lado como do outro, a fachada oeste. Daí, na fachada oeste, o sol já está descendo, a persiana vai descendo também junto com o sol, né? No final do dia, 17 horas, com o sol do poente, a persiana está totalmente abaixada, também provendo a proteção para os ocupantes. Sim.
Essa foto mostra os equipamentos, né, utilizados. Então, aqui cortou um pouco, mas acho que dá para ver. Então, a gente tem ali os equipamentos, em cima à esquerda são sensores de luminosidade, né? Mas quando a gente está falando de proteção interna, basicamente o que se usa são os sensores de luminosidade que ficam no topo do edifício. Cada sensor é voltado para uma fachada, então se a gente está controlando 4 fachadas, por exemplo, teriam 4 sensores já orientados para cada fachada, né? Esses sensores estão ligados a um controlador, que pode ficar na sala de controle do edifício ou no próprio shaft, né? Para parametrizar, o software todo está dentro do controlador. Para parametrizar o software, a gente usa um laptop ou um PC ligado a ele, que você pode mudar os parâmetros, né? E, dando sequências, tem um cabeamento que passa no shaft novamente, subindo todo o prédio, e em cada andar você tem a automação que a gente chama da área privativa, dos pavimentos. Você está vendo lá um moco, o controlador conversa com o moco, porque na verdade, assim, para que serve esse moco? Para que não tenha que levar energia elétrica desde o shaft até cada motor que está na persiana, você precisaria fazer muito cabeamento. Então, o moco, na verdade, é o que recebe as informações de automação desse bulbo, né, do controlador, e ele que manda energia para os motores, para fazer subir ou descer a persiana, né? Os motores são embutidos dentro das persianas, são persianas rolôs, né? Isso no caso, a gente está colocando no caso aqui de uma proteção solar interna, né? Então, cada moco, no caso, ele pode controlar até 4 motores, né? E uma coisa que a gente está usando muito para Open Space, que aí no caso dessa imagem não dá para ver, a gente pode juntar várias persianas, um motor controlar várias persianas, né? Porque ele tem potência e força suficiente, então você consegue, não é que para cada persiana você vai precisar de um motor, dependendo do layout, você consegue fazer com que um motor mova diversas persianas, né? Então, novamente, aquela questão do custo, até nisso a gente consegue também economia, né? Através de movimentar várias persianas de uma vez só com o motor, né? E o usuário tem toda a possibilidade de ter um controle local, seja um controle de parede, né, que é a figura direita superior, né, é sem fio, é wireless, ou um controle remoto que ele leva no bolso, né? Então, sim, isso é opcional. Eu quero que nessa sala tenha um controle local, porque a pessoa vai querer subir ou descer a persiana quando precisar, etc., né? Então, é mais uma decisão do ocupante de onde colocar esse controle local ou não, e se utilizar esse controle local ou não. E a questão de manutenção de todos esses equipamentos? Então, a Sonf, os equipamentos, a gente tem uma garantia de 5 anos, né? A manutenção dos motores é muito baixa. A gente tem uma instalação que foi feita, que não é automatizada, mas é motorizada, que foi feita lá no Einstein, por exemplo, que eu acho que é a instalação mais antiga da Sonf aqui no Brasil. Foi feita em 92, a gente está falando de 22 anos. E conversando com o pessoal de manutenção lá, assim, é o sistema que menos deu, assim, em termos de a motorização que menos deu problema lá para eles nesses últimos 22 anos. Né? Então, assim, agora eles parece que vão fazer um retrofit, etc., mas é a manutenção muito baixa da motorização. O motor é blindado, assim, ele é muito bem, a tecnologia empregada é muito bem feita, né? Para evitar manutenção, né? E existem novos tipos de tecnologia? Para qual área, qual benefício está surgindo as tecnologias de automação? Então, eu falei que a gente está trabalhando também para a área educacional, né? A gente está tentando levar esse tipo de tecnologia para a área educacional, que tem ganhos efetivos, você trazer na luz natural, controlada para os estudantes. A gente está levando isso também para hotéis e também para área de saúde também, né? Então, assim, claro que isso aí é um caminho um pouco mais lento, porque tem a questão cultural, né? A gente mostrar as possibilidades, etc., né? Então, a gente está trabalhando, o nosso foco principal hoje é mais empreendimentos comerciais, mas a gente está também trabalhando em outros tipos de áreas, né? A gente está chegando ao final do nosso programa.
Casado, se você tiver alguma outra consideração, alguma questão? Não, acho que era isso mesmo, acho que o recado foi bem dado, né? Mostra que isso é possível, né? Tem vários cases até, poder mostrar lá os cases hoje no Brasil, que já estão hoje sendo realizados, né? E é uma questão assim, do mercado conhecer para poder praticar, né? Acho que ainda é um mercado bem novo, assim como o mercado todo de construção sustentável no Brasil, mas que vem rapidamente aí ganhando espaço. Acho que vale aí essa dica. A ideia de fazer o programa é mostrar que a tecnologia existe, que as pessoas estão passando a conhecer, né, e que isso já é possível, né? A gente pode contar aí com empresas com um know-how muito grande hoje no Brasil para esse tipo de trabalho também. Antônio, eu gostaria de agradecer a sua participação. Eu deixo esse tempinho para você passar os contatos e alguma consideração final. Eu queria agradecer a oportunidade aqui de vocês me receberem, né? Assim, novamente, o nosso trabalho, claro que eficiência energética é importante, hoje é um ponto importante, né? Mas a gente sempre, junto com, eu estava até conversando com um casado aqui antes de começar, a gente sempre tenta passar a questão do conforto para quem está efetivamente ocupando o espaço, né? Isso aí eu acho que é o número um, né? Mesmo para o incorporador que está pensando em custo, etc., a gente fala, ó, teu empreendimento, as pessoas se sentindo confortáveis dentro do seu empreendimento, com certeza isso o mercado vai falar, o seu segundo ou terceiro empreendimento, as pessoas vão falar bem, né? Isso vai cria uma onda positiva até em termos de imagem para o seu empreendimento, né? E claro, essa questão da eficiência é fundamental. A gente está cada vez mais trazendo mais tecnologia. No caso do retrofit, eu estava falando da tecnologia de trazer wires, etc. A gente está pensando cada vez mais inserir essa tecnologia dentro do mercado, né? Acho que é isso. Posso passar o meu contato? Então, o meu e-mail é antonio.oliveira@sonf, com Y, né? SOMFY, sonf.com. Não tem BR, tá? É antonio.oliveira@sonf.com. E o meu telefone é 11 98506-1431. E o endereço da Sonf é? O endereço da Sonf eu não vou saber de cabeça, em Osasco. Não, o endereço, a URL. É www.sonfarchitecture.com.br. É um nome, mas colocando Sonf e arquitetura vai chegar no... Já chega, né? Já chega no... É um nome meio comprido. Ok, obrigado, Antônio. Obrigado, Casado, pela participação. Obrigado. Lembrando que a partir de amanhã esse programa já vai estar no ar em revistagreenbuild.com.br. Obrigada pela participação também e até a próxima.